Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não vai precisar de discurso, porque não vou fazer discurso. Eu só queria lembrar a vocês que quando o Padilha criou o Mais Médicos, eu não imaginava, Padilha, que alguém fosse capaz de acabar com o Mais Médicos. Era uma coisa tão importante para a sociedade brasileira que eu não imaginava que um presidente ou um ministro qualquer pudesse simplesmente dizer: esse programa não vai mais acontecer, tem muito comunista trabalhando na periferia desse país, nós vamos acabar com os médicos, sem dizer o que ia colocar no lugar. A volta do Mais Médico é como se a gente tivesse plantado uma jabuticabeira, tivesse passado alguém quando os galhos estivessem de repente jabuticaba balançado, caiu toda a jabuticaba e nós agora estamos anunciando que nós estamos recolocando cada jabuticaba no seu lugar para que a sociedade brasileira possa degustar. Esse ato hoje, ele é, na verdade, a afirmação de que nesse país, definitivamente e para sempre, o dinheiro que se coloca na saúde não pode ser visto como gasto, mas tem que ser visto como investimento. Por que investimento? Porque no Brasil nós precisamos definir o que é gasto, o que é investimento. Porque tudo que é social é gasto. Tudo que é social é gasto. E muitas vezes, quando se discute que é preciso fazer contenção de verba, é preciso cortar dinheiro, toda vez se tenta cortar exatamente do social. Porque as pessoas que são pobres representam muito. E tudo que é dinheiro colocado para ela também é um montante muito grande. Se você olhar apenas o número, mas se você for olhar a quantidade de pessoas, você vai perceber que é muito pouco dinheiro para cuidar de muita gente. Eu sou filho de uma barriga que produziu 12 filhos, todos na base da parteira, nenhum médico. Eu não só em Garanhuns, até os 7 anos de idade eu não tinha comido pão. Até os 7 anos de idade em Garanhuns, não só não tinha comido pão, como até os 10, até chegar em Santos, eu não sabia o que era médico. A minha geração, Berge, você é muito mais nova, Anília, a minha geração, a gente muitas vezes cuidava de um dente com dente de alho, a gente cuidava de um dente com um pano encharcado de álcool, a gente ficava jogando cachaça dentro do buraco do dente para ver se parava de doer. A gente cuidava de um dente e de uma doença qualquer com benzedeira. Quem é da minha geração ou quem é da periferia desse país que nunca recorreu a uma benzedeira? Então, o Mais Médico é, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e a maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde. Seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. E nós sabemos que não é fácil, nos grotões desse país, as pessoas aceitarem a ir trabalhar. Depois dos Mais Médicos, as pessoas começaram a se politizar e a se conscientizar.
Muitas vezes as entidades representativas da medicina dizem não precisa formar mais médico porque tem muitos médicos. É verdade. Tem muitos médicos que às vezes até em excesso na Avenida Paulista, na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem. Tem muitos médicos. Mas vai na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, para ver quantos médicos faltam. Em qualquer periferia desse país, aqui em Brasília. Ou seja, o que é importante a gente ter clareza é que não basta ter um médico, é preciso que ele esteja aonde as pessoas estão e não ficar esperando que as pessoas venham até onde o médico está. Essa é a grandeza do médico de família. Essa é a grandeza dos agentes de saúde. É a gente ir até onde está o paciente e não ficar esperando que o paciente venha até onde está o médico. É uma inversão, e uma inversão saudável. Uma inversão que faz com que as pessoas comecem a se preocupar em ter uma visão social, no cuidado do pobre. É difícil cuidar das pessoas mais pobres. É difícil, é sempre tudo muito difícil. Eu lembro que uma vez eu morava na Vila Carioca, num bairro lá em São Paulo, e uma irmã minha estava doente, o médico chegou na minha casa, não tinha uma cadeira para ele sentar. Quando o médico pediu uma cadeira, todo mundo saiu de vergonha. O médico teve que sentar na cama. Então as pessoas preferem tratar de gente mais rica, de gente que tem mais posse, de gente que, sabe, consegue procurar os chamados especialistas. E a Nilza sabe a minha obsessão por especialista. A Nilza sabe. Ou seja, as pessoas pobres desse país, eles conseguem ir no médico, vai numa UPA, vai no UBC, às vezes consegue atender com o médico faz uma consulta, mas quando o médico diz para ele, olha meu filho, você está com um problema, sabe, tal, que precisa do especialista. Aí começa o problema dele, o especialista não existe para ele. Ele leva seu diagnóstico para casa e às vezes o especialista é marcado para 9 meses depois, para 6 meses depois, para 8 meses. A doença não espera. Ah, se fosse bom que a gente pudesse ter a doença e guardar. Espera o especialista chegar que a gente vai cuidar. E o mais médico é a possibilidade de levar essa gente até o paciente. A pessoa está na cama, a pessoa não pode andar, está lá o médico, está o agente de saúde indo lá, perto dele, para dar a ele um mínimo de respeitabilidade que o ser humano precisa ter nesse país. Portanto, eu queria dizer para vocês que esse Mais Médico, essa nova versão do Mais Médico, veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país, definitivamente. E nós temos que aprender que não é uma coisa da Nívia ou uma coisa do presidente Lula, tem que ser uma coisa nossa. Quem tem que defender isso somos todos nós. Porque se não for assim, acaba. Vocês perceberam quantas políticas públicas foram destruídas de 2018 até agora? Vocês sabem que nós já tivemos que remontar 37 políticas públicas que a gente tinha feito e que foi desmontada. Das universidades, a farmácia popular, da merenda escolar ao reajuste de funcionários. Tudo isso foi tirado com a maior disfarçatez. Ainda ontem o Camilo anunciou o fim do ensino cívico-militar. Sabe por quê? Não é a obrigação do MEC cuidar disso. Se cada estado quiser criar, que crie. Se cada estado quiser continuar pagando, que continue. Mas o MEC tem que garantir a educação civil igual para todo e qualquer filho de brasileiro ou brasileiro. Então acreditem que o país mudou.
Faz apenas 6 meses que a gente está aqui. Apenas 6 meses. Mas vocês podem analisar os números que mudou, inclusive mudou a relação com o Congresso Nacional, porque a gente também não quer ficar brigando com o deputado, com o senador. O senador não é subordinado ao presidente da República, que aquilo que a gente quer a gente manda e é aprovado. Não. A gente tem que mandar e tem que convencer de que aquilo é importante ser aprovado e às vezes aceitar as mudanças dele. Aqui todo mundo sabe o quanto é importante essa relação civilizada e democrática. O Congresso pode ter o defeito que vocês quiserem que tenha, mas ele é a cara de vocês no dia da eleição. Não tem jeito. O Congresso nada mais é do que isso. Ele é o estado de espírito de cada um de nós quando for digitar o nosso número de candidatos. Então não adianta reclamar. Se quiser melhor, só nas próximas eleições. Se quiser melhor, só nas próximas eleições, para a gente poder mudar. Caso contrário, nós temos que aprender a viver democraticamente. Eu tenho muito orgulho de ter escolhido a Nízia como ministra da Saúde. Eu tinha 4 ex-ministros, todos muito bons, a começar do primeiro Humberto Costa, depois o Temporão, depois o Quiolo, depois o Padilha, e tinha mais 2, que foram o ministro, o Saraiva Felipe de Minas Gerais e o Agenor. E eu fiquei pensando, toda essa gente vai querer voltar a ser ministro. Afinal de contas, eles foram ministros e foram bem provados, então eles vão querer voltar. Mas o Padilha foi muito digno, porque eu falei, Padilha, olha, eu acho que nós precisamos encontrar uma mulher para ser ministra da Saúde. E ele foi o primeiro a falar para mim. Eu falei para ela, tem uma senhora lá, tem uma senhora na Fiocruz, que eu já tive boas informações delas, pois foi o Padilha, que sonhava em voltar a ser ministro da Saúde, que trouxe a Nízia para conversar comigo. Então, eu estou dizendo isso porque nós estamos num período de entre-safra. O Congresso Nacional está em férias e todo dia eu leio nos jornais a troca de ministros. Eu já troquei todo mundo, só falta eu mesmo me trocar. Só falta eu anunciar a minha saída e colocar alguém no meu lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou viajar agora. Eu disse para a Nízia já publicamente. Sabe, tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente da República. Eu já disse publicamente, a Nízia, ela não é ministra do Brasil, ela é minha ministra. E portanto, ela tem uma função a cumprir. E ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim, vale para todo mundo. De qualquer forma, eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras ligados à área da saúde, que vieram aqui nesse ato do Mais Médicos, esse país será o que a gente quiser que ele seja. A gente aprendeu num curto espaço de tempo que para a coisa ficar ruim é muito fácil. Para a coisa melhorar é muito difícil. Para você derrubar uma casa, sabe, uma trombada com carro, para fazer essa casa leva meses. Para a gente construir um sistema de saúde perfeito, que possa atender os interesses das pessoas mais humildes,
aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a médico, para aquelas pessoas que nunca conseguiram ter informações. De vez em quando as pessoas falam, não, mas tudo vai ser resolvido com telemedicina, porque com telemedicina, a telemedicina pode ser extraordinário para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas, o médico tem que estar presente, conversando com a pessoa, discutindo com a pessoa. Porque o médico, ele não pode apenas olhar o corpo da pessoa, tem que olhar a cara da pessoa, tem umidade, a casa é arejada, a pessoa está comendo as calorias e as proteínas necessárias, a comida está correta. Isso sim é cuidar da saúde, ou seja, não é apenas fazer um diagnóstico e dar uma receita, é saber como é que a pessoa está vivendo e é tentar ajudar a educá-la. Então, queridos e queridas companheiras, hoje é um dia sagrado para mim, porque a volta do Mais Médico de forma apoteótica é uma coisa extraordinária para esse país. Eu tenho dito para a Nívia que nós precisamos mostrar ao mundo, todo santo dia, que o SUS não é apenas grande. O SUS é o melhor sistema de saúde pública que um país de mais de 100 mil habitantes tem. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o SUS, a pandemia permitiu que a gente visse a verdadeira cara dos profissionais de saúde desse país. A dedicação, sabe? Pessoas abnegadas que muitas vezes perderam a vida tentando salvar a vida. Esse SUS que muitas vezes não era reconhecido publicamente. Esse SUS que muitas vezes era tripudiado em algum setor do meio de comunicação. É esse SUS que ganhou notoriedade e senhoriedade. E a gente não pode perder mais isso, porque o SUS não é de ninguém. O SUS é nosso. O SUS é o sistema. O SUS é um modelo de sistema de saúde que causa inveja a qualquer país rico do mundo. O que nós temos é que aperfeiçoá-lo. O que nós temos é que melhorá-lo. E o que nós temos é que valorizar os nossos profissionais. Do porteiro de uma clínica ao médico da clínica. Todos têm que ser valorizados e respeitados para que a saúde possa cumprir com a sua função de salvar a vida. Parabéns, Nilda. Parabéns, Padilha. Parabéns, Rui Costa. Parabéns, ministro. Parabéns, povo da saúde do nosso país. Um abraço, um beijo no coração.